Olá, amigos amantes do futebol. O São Paulo, que já chegou a liderar o Campeonato Brasileiro com 7 pontos de diferença em relação ao vice colocado da competição, enfrenta um trágico final de temporada, o que coloca em xeque até mesmo a permanência do tricolor paulista no G4 do Brasileirão. Bom, o ano de 2021 não começou nada bem para a equipe do São Paulo. Afinal, o tricolor paulista segue sem conquistar nenhuma vitória nos 5 jogos disputados até aqui em 2021, acumulando o montante de 3 derrotas e 2 empates nesse período. Ou seja, dos 15 pontos disputados pelo São Paulo em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro no ano de 2021, o tricolor paulista somou apenas 2, o que consequentemente o fez perder a liderança do Campeonato Brasileiro. E não apenas isso, já seria uma grande surpresa vermos o São Paulo encerrar o Brasileirão no G4 da competição, tamanha desgraça que vem acontecendo com o time dentro e fora das 4 linhas. Bom, mas a crise que instaurou-se no Morumbi deu início após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil no final de 2020, no dia 30 de dezembro. O São Paulo acabou sendo eliminado pelo Grêmio após empatar em 0-0 com o time gaúcho no estádio do Morumbi, e por conta da derrota por 1-0 no jogo de ida, o São Paulo despediu-se da Copa do Brasil nas semifinais da competição. Aliás, é um torneio que o São Paulo jamais venceu ao longo da história, por isso o time sempre entra pressionado para disputar a Copa do Brasil. E essa eliminação acabou abalando totalmente a confiança da equipe, tanto é que de lá para cá o São Paulo não venceu mais. Somando esse 0-0 aí no jogo contra o Grêmio, já são 6 jogos seguidos que o São Paulo não vence. E foi exatamente a partir desse instante que as coisas começaram a dar errado no São Paulo. Aliás, eu preparei aí um pequeno demonstrativo para que você acompanhe tudo que o São Paulo viveu desde a eliminação da Copa do Brasil. Então, para se ter uma ideia, o São Paulo já iniciou 2021 com Júlio Casares assumindo a presidência do clube. E juntamente com o presidente chegou a nova diretoria de futebol do São Paulo, que iniciou seus trabalhos também nesse novo ano. Vale ressaltar que da diretoria de futebol antiga, o Alexandre Pássaro e o Diego Lugano acabaram saindo do São Paulo para as entradas aí de Carlos Belmonte e Muricy Ramalho. O Muricy, ídolo da torcida tricolora, hoje integra a comissão técnica do São Paulo. Depois, o São Paulo acabou sofrendo um revés para o Red Bull Bragantino por 4-2 em Bragança Paulista, mas o que mais chamou a atenção, além desse resultado, que foi uma goleada do Bragantino, foi a discussão entre o jogador Tchê e o técnico Fernando Diniz à beira de campo, com o Fernando Diniz insultando o jogador e deixando um clima pra lá de pesado no vestiário tricolor. Posteriormente veio a goleada sofrida do São Paulo para o Internacional por 5-1 no estádio do Morumbi, sendo esta a maior goleada sofrida pelo São Paulo no estádio do Morumbi ao longo da história, ou seja, uma derrota marcante também aí sob a batuta de Fernando Diniz, e consequentemente o São Paulo acabou perdendo a liderança do campeonato justamente para o Internacional. Por fim, o São Paulo ainda viu aí o seu ônibus que levava toda a delegação do CT da Barra Funda até o estádio do Morumbi sofreu um atentado, Alguns torcedores são paulinos fizeram uma emboscada para o ônibus e por muito pouco ninguém se machucou, ainda bem que não houveram vítimas aí nesse atentado, mas uma situação bastante triste e lamentável vivida pelo tricolor paulista. Portanto, diante de todo esse contexto, o empate do São Paulo diante do Curitiba em 1-1 no estádio do Morumbi na rodada passada do Brasileirão acabou não causando nenhuma surpresa, sobretudo porque o futebol praticado pelo São Paulo também caiu de forma abrupta nesse início de ano. O São Paulo, que até o final de 2020 praticava um bom futebol, jogava um estilo de jogo vertical, não era um time rápido, mas era um time que tocava a bola muito rápido, de rápidas triangulações, chamava o adversário até o seu campo de defesa e a partir de sua defesa conseguia envolver o adversário através de rápidos toques de bola, e foi exatamente dessa forma que o São Paulo disputou praticamente todo o Brasileirão, chegou à liderança do campeonato
mas houve um momento que os adversários aprenderam a jogar contra o São Paulo. Na partida contra o Red Bull Bragantino isso ficou muito claro, a equipe de Bragança Paulista fez uma marcação alta na saída de bola do São Paulo, sufocando ali a linha de defesa tricolor. Depois disso foi a vez do Internacional também seguir essa mesma linha e goleou o São Paulo por 5-1 no estádio do Morumbi, como citei anteriormente. Então, os adversários aprenderam a jogar contra o São Paulo, que tornou-se um time extremamente previsível, um time sem repertório tático, e hoje sofre as consequências de tudo isso aliado ao péssimo momento vivido fora de campo. Isto posto, com o empate diante do Curitiba no estádio do Morumbi, na rodada anterior do Brasileirão, o São Paulo deu praticamente adeus às chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, embora ainda existam chances matemáticas para que o São Paulo conquiste o título. O futebol praticado pela equipe demonstra que isso está muito longe de acontecer, muito pelo contrário. Vai ser até difícil o São Paulo sustentar-se aí no G4 do Campeonato Brasileiro, visto que os adversários do São Paulo, que brigam também pelo G4, estão muito próximos em termos de pontuação, e nessas rodadas finais do Brasileirão, o São Paulo terá confrontos diretos com muitos desses times. Então, a situação do São Paulo não é fácil. O time soma 58 pontos em 32 jogos disputados até aqui, obtendo 60,4% de aproveitamento através desta boa campanha para um time que tem um elenco não tão qualificado tecnicamente como é o caso do São Paulo. E uma prova disso é que se nós perguntássemos para qualquer torcedor são paulino antes do início do Campeonato Brasileiro se ele topava ver o seu time terminar o campeonato situado no G4, certamente a grande maioria da massa de torcedores do São Paulo toparia ver o time terminar o Brasileirão entre os 4 primeiros colocados, haja vista o elenco que o Fernando Diniz tem à sua disposição. Contudo, o que deixa os são paulinos mais irritados é o fato de justamente do São Paulo ter liderado o Campeonato Brasileiro, chegou a abrir 7 pontos de distância em relação ao vice colocado na ocasião, o Atlético Mineiro. O São Paulo conseguiu abrir 7 pontos no dia 9 de dezembro, quando bateu o Botafogo por 4-0 no estádio do Morumbi. Vivia ali uma excelente fase e, como citamos anteriormente, a maré mudou de lado pelos lados do Morumbi assim que o ano de 2021 começou. Logo, é isso que mais irrita os torcedores são paulinos. Muitos deles vão me questionar, então como é que o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro por tantas rodadas se ele tinha um elenco tão ruim como você está falando? Não é um elenco ruim, é um elenco mediano, mas não é um elenco capaz de ser campeão brasileiro. E a resposta para isso é simples, a gente vive uma temporada totalmente atípica no futebol mundial, né? Mundialmente a gente vive esse fenômeno. Não à toa o Milan lidera o campeonato italiano, o Lyon encerrou o primeiro turno da Ligue 1 na liderança da competição. O mesmo ocorre com o Liverpool na Premier League. Na rodada passada da Liga Inglesa, o Liverpool acabou perdendo a invencibilidade de 68 jogos sem derrotas no estádio de Anfield. Então, esse fenômeno vem ocorrendo em diversos países por conta da pandemia, né? Ela acabou abalando totalmente as estruturas do futebol. As equipes caíram drasticamente de nível. Se a gente for acompanhar os jogos de qualquer campeonato, a gente vê que o nível está mais baixo. O Guardiola, por exemplo, que sempre foi contra jogar de maneira defensiva, sempre foi contra o estilo de futebol reativo, hoje arma o Manchester City com 2 volantes, algo raro em sua carreira. O Guardiola nunca, em nenhuma equipe que ele comandou, armou a sua equipe com 2 volantes. Hoje o Manchester City joga com 2 volantes, tentando fazê-la mais competitiva, já que com um volante na equipe o Manchester City vinha tropeçando no início da temporada. Então é algo que vem ocorrendo no mundo todo, e com esse baixo nível é fato que equipes mais fracas tecnicamente terão mais chances de ganhar o Brasileirão. Resumindo, a pandemia do novo coronavírus acabou afetando por completo também o mundo do futebol, fazendo com que o nível técnico das equipes caísse drasticamente ao longo deste período. Por fim, não poderia deixar de destacar que o São Paulo voltará a campo apenas no próximo domingo, dia 31, quando enfrentará o Atlético Goianiense em Goiânia pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!